Nós vamos fazer, hein? Se Deus quiser. Bom, olha só, pessoal. Então, por que a gente tem... aquilo que a gente estava falando aqui, agora há pouco, é assim, a Marta tinha perguntado, por que quando eu tenho um ativo que ele valoriza, eu não devo reconhecer? E por que quando eu tenho uma desvalorização, eu tenho uma perda, eu devo reconhecer? Por quê, pessoal? Perguntando a vocês, por quê? Nós vamos montar, aí, Diogo. Se a gente tiver com 5, 6, aí a gente monta um curso de controladoria, hein? Sabem por quê, pessoal? Posso dar uma ideia? Deixa eu ver. Pode. Quando tem uma perda, você identifica, e quando não tem, você não identifica, é isso? Não, não exatamente isso. Funciona assim, ó. Quando você tem, por exemplo, imagina o seguinte. Quando você identifica uma perda, né? Pergunta, aquela perda já ocorreu ou não? O que vocês acham? Aquela perda é efetiva ou não? Vamos pensar no seguinte. Se eu tenho lá um bem, tá? Um ativo que eu registrei por 100, e hoje eu faço um impairment e vejo que o meu valor recuperável ele é 90, certo? Então significa que pelo processo do impairment aqui eu tenho uma perda, eu tenho que reconhecer uma perda de 10, não é isso? Então pergunto, ó, o meu custo de aquisição foi 100. Eu fiz o teste, verifiquei que se eu usar o valor em uso, ou se eu vender, eu recupero 90. Pergunto, essa perda é efetiva ou não? Não, acho que não, porque você pode ter uma valorização no bem mais para frente. Não, tudo bem, Cesar, concordo com você. A gente pode ter essa valorização mais para frente, perfeito. É um dos itens que nós vamos ver. A perda por impairment, ela é reversível no futuro. Perfeito? O que você está falando é correto. Mas vamos imaginar neste momento. Você está fechando o balanço agora, 31 de julho. Tá? 31 de julho. Estamos aí 15 de agosto, vamos pensar em 31 de julho. Pergunto. Em 31 de julho, você tem um valor contabilizado por 100 e detectou que se você usar o ativo ou se você vender, o seu valor recuperável é 90. Aí repita a pergunta. A perda de 10 é efetiva ou não? Não é. Claro que levando em consideração o que o César falou. Pode se reverter no futuro, mas naquele momento... mas se passar para outro... Eu acho que não é mais. Oi? No momento, sim. No momento do fechamento, eu acho que é sim. Então, no momento do fechamento, você acha que é efetivo, Marta? Eu acho que sim. Beleza. César, você ia falar? Então, se for analisar dessa forma, faltam poucos dias para fechar ainda. Como assim, poucos dias para fechar? Dia 31. Não, já fechou então, né? Eu estou considerando uma data de balanço. Poderia ser hoje, por exemplo. Então, acho que não, né? Não, eu acho que não tem a perda porque você não realizou aquilo. Você está fazendo, é um processo do impairment, você está fazendo uma suposição, uma hipótese. É uma hipótese? Para mim porque se você não vendeu e ainda está em produção, ele está gerando caixa, fluxos de caixa, então ele está tendo resultado econômico. Agora, ele só vai ser uma perda se você deixar de usar aquilo. Então, a vida útil, extinguir a vida útil daquela unidade geradora de caixa para a empresa. É isso que eu estou imaginando. Então, mas veja bem, vamos lá, você tem um ativo que se você pagou 100, né? Mas se você continuar usando, produzindo, naquele momento você sabe que você não recupera mais o 100. Você acha que essa perda vai acontecer ou não? Ela pode reverter. Não, sim, mas a gente tem que lembrar, como o Diogo está falando aqui, ó, no fechamento do balanço, você tem uma data, por isso que sempre a gente tem uma data. Naquele momento, essa perda ocorreu ou não? Na prática, se a gente for pensar bem, a perda é efetiva, a perda ocorre. Professor, Oi? se foi feito o levantamento, ocorreu a perda. Sim, porque veja só,
você tem aí um item que você pagou 100. Quanto que você espera recuperar por esse item? 100. Mas você, seja pela venda ou seja em continuar usando, esse bem vai ficar por... você só vai recuperar 90. Então, pergunto, você tem a perda ou não? Tem. Pode ter. Concorda, Solange? Naquele momento você tem. Por quê? Você vai falar assim, ó, o que a Solange está falando é assim, mas eu ainda não vendi. Então, mas você tem que lembrar, naquele momento, a perda é real. Por quê? Porque você comprou um ativo que você espera obter um retorno de 100, mas você sabe que você não retorna mais 100, você só vai retornar 90. Certo? A Solange não está convencida ainda. Não sei, eu tenho um pouco de dificuldade de entender esse impairment. Não. Eu quero ler mais sobre isso. Aí a gente tem que lembrar uma coisa que o César falou e o Diogo está comentando aqui. Ó. Ele está falando assim, ó, pode ganhar no ano seguinte, mas aí ele tem razão. É um outro momento, é uma outra data, é uma outra situação. A gente tem que pensar naquela data, certo? Bom, então vamos mudar então a visão, a nossa visão. A gente tem que sair daqui com um negócio claro. Vamos mudar. Eu tenho um ativo que eu paguei 100, está registrado no meu balanço por 100. E assim, se eu continuar usando esse ativo, vamos falar assim, que o meu valor recuperável é 150. Significa que se eu usar, olha a expressão, se eu usar ou se eu vender, eu vou ter um ganho de 50. Por quê? O valor realizável é 150 e o meu valor contábil é 50. Pergunto, temos um ganho aí ou não? Então, esse ganho é efetivo ou não? Não é efetivo. Efetivo, eu não vendi. Exato, Solange. Você não vendeu. Por isso que eu falei, se eu vender ou se eu continuar utilizando. Assim, eu me referi, temos se vendermos. Exato. Então, Mas aí, se você tem a perda, ela é efetiva. Se você tem o ganho, não é efetiva. Só se você vender louco. Conceito louco. É que, na verdade, a norma fala que você tem que reconhecer, né? Então, mas por que ela fala que a gente tem que reconhecer? Acontece o seguinte, Daniela, olha só. É que é difícil mesmo a gente aceitar isso, tá, Solange? Mas é fato. Por exemplo, vamos voltar aqui na figura, ó. Vamos voltar aqui na figura, ó. Eu acho que ele põe assim, se você vendesse, isso você perderia, né? Acho que é assim. Não, quer ver, ó? Quando a gente voltar aqui, ó, a gente tem aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, para eu apurar aqui o meu valor, se eu tenho perda ou não, eu tenho que pegar o meu valor contábil, isso aqui perfeito, e o meu valor recuperável. Lembre-se que o valor recuperável é o maior entre valor líquido de venda ou valor em uso, tá certo? É o maior entre os dois. Se eu colocar, quer ver, ó, vou escrever aqui, ó, vamos supor que o meu valor contábil aqui, deixa eu mudar aqui, ó, vamos supor que o meu valor contábil seja 1.000, tá? Vamos supor que o meu valor líquido de venda seja... eu vou colocar valores mais altos, 1.200, tá? Ó, aqui também tem um detalhe, tá, pessoal? Aqui tem um detalhe, olha só. Tá vendo essa situação aqui? Vocês estão vendo aqui a figura, né? Dá para ver o valor ali embaixo? Sim. Muito bem. Quando nós estamos... Primeira, uma coisa bem importante. Quando a gente está fazendo o teste de impairment, se qualquer um dos valores aqui, ó, valor líquido de venda ou valor em uso, qualquer um deles for maior que o meu valor contábil, eu nem preciso calcular o outro. Tá certo? Ó, numa situação dessa daqui, por exemplo, eu nem preciso calcular o meu valor em uso. Eu já sei que eu não tenho perda pelo impairment. Tá claro isso, não? Por quê? Porque eu não tenho que pegar dos dois o maior. Sim. Eu calculei um. E esse um já é maior, significa que quando eu calcular o outro, se ele for menor, eu vou usar esse aqui que eu já calculei. Se ele for maior, significa que eu não tenho perda. Então, qualquer um dos dois que você olhou pela primeira vez, ele é um valor superior ao nosso valor contábil, então a gente já não precisa calcular o outro. Tá? Vamos ver aqui como o Diogo está comentando aqui. Ó. Bom,
Avaliação, como o senhor falou, é para não se ter um ativo supervalorizado. Perfeito, é isso mesmo. Por isso, reconhece a perda em cada fechamento de balanço. E o ganho você só demonstra se vender. É basicamente isso. Basicamente isso. Pelo seguinte, ó. É basicamente isso, Diogo. O seu raciocínio está correto. A gente tem o seguinte, ó. Por exemplo, se o meu valor recuperável for maior, ó, vejam, se o meu valor recuperável for maior, significa que quando eu realizo, nós estamos falando de venda ou de uso, não é isso? Valor justo líquido das despesas de vendas. Então, para realizar esse valor, eu preciso vender. Então, eu não vendi ainda. Primeiro. Segundo, é o valor em uso. Significa que o valor que eu vou ter de benefício vai ser superior ao valor do meu custo, porque eu vou usar no futuro. Então, eu vou ganhar mais do que eu investi. Eu posso reconhecer um ativo ou passivo futuro que ainda não se realizou? Não, não posso. Tá certo? Não posso. Então, se o valor aumentar, eu não posso, a não ser que eu realize, que eu venda ou que realmente eu utilize esse ativo. Perfeito? Agora vamos pensar na perda. A perda é o oposto. Por quê? Porque se eu detectei que eu não vou ganhar no futuro, certo? Significa que você já perdeu. Tá? O que você está falando, isso acontece, Diogo, exatamente por isso, porque senão você vai supervalorizar o seu ativo e o tomador de decisão, mercado, bancos, enfim, fornecedores, eles vão identificar um valor no seu balanço que diz que vai gerar benefício, mas não vai. Tá certo? Ou seja, você está superavaliando os seus ativos. Um exemplo disso. Eu comprei um carro zero numa concessionária, paguei 100 mil reais, certo? Tirei o carro da concessionária. O que acontece nesse momento? Já perde valor. Já perde valor? Então, mas pergunto, Solange, você reconheceria essa perda ou não? Se for levar em conta, sim, reconheceria. Por quê? Conceito. Pensa no veículo. Não, pensa no veículo. O veículo vale a mesma coisa, só que o mercado, não, já saiu da concessionária, já depreciou, já andou na rua, né? Ou seja, se a gente for pensar em termos, digamos, de mercado, o que acontece? Você pagou 100 mil no veículo, você tirou da concessionária, o carro já, a gente fala assim, o carro já desvalorizou. Então, imagina, você comprou hoje, sábado de 15/8, você comprou um carro zero, pagou à vista 100 mil reais. Você vai vender esse carro na segunda-feira, você vai vender ele de novo por 100 mil reais? Não. Pergunto, a perda é real, efetiva ou não? Nesse caso é. Então, mas no caso do ativo é a mesma coisa. Você pagou 100 mil Eu acho no ativo. tão esquisito. Eu acho assim, é um conceito. Não, eu entendi a lógica. Mas é tão esquisito você dizer, já houve a perda, perdeu. Eu queria dar um exemplo, por exemplo. Porque se tem que reconhecer isso, eu acho muito. Bom, mas tem lógica. O exemplo do carro é bem interessante. É que assim, bem ativo. por isso, Solange, duas coisas. Antes do César dar o exemplo aí, duas coisas. A gente tem que pensar no seguinte. Primeiro, por que eu reconheço a perda? Porque eu não posso ter um ativo superavaliado. Certo? Então, o que nós temos no nosso ativo são bens e direitos que se realizarão, né, se realizarão no futuro, ou seja, que trarão benefícios econômicos futuros. Só que eu não posso lançar deixar o ativo num valor no qual ele não vai gerar esse benefício. Então, se o benefício for menor do que aquele que eu paguei, eu preciso reconhecer essa perda, porque senão as pessoas que estão analisando o meu balanço, você está super avaliando. Você está falando que aquele ativo vai gerar para você um ganho no futuro de 100 mil reais, mas isso não vai acontecer. O seu ganho vai ser só 90. Acontece que esse deixar de ganhar, você reconhece. Isso, na verdade, é ser conservador. Entendeu? Isso a gente acaba reconhecendo por ser conservador. Professor,
Diga. Basicamente, pode ter acontecido com aquela cervejaria lá, né, de Minas, né? Também, exatamente. A Baker, não é? Baker. Isso aconteceu. Isso acontece, porque assim, morreu acho que 8 pessoas, não foi? Morreram 8 pessoas. E assim, o valor da empresa cai. E, consequentemente, aí, claro, aí pensando em unidade de negócios, né? Porque, veja só, o equipamento que está lá dentro da cervejaria, ele não perdeu o valor. Certo? Se eu for vender aquele equipamento, sabe, um equipamento individual, ele não perdeu o valor. Mas a cervejaria como um todo perdeu. Então, se eu tenho investimentos na Baker, eu preciso reconhecer uma perda. Por quê? Porque a perda é efetiva, significa que parte do meu investimento eu não recupero mais. Certo? Fala, César, você ia dar um exemplo? Não, eu ia dar um exemplo. Eu tenho um bem que, como é sabido, todo mundo está vendo a pandemia por aí, né? Eu estou há 15 dias de fazer o fechamento. Né? Tá. E tem um computador lá que é razoável, com preço mais ou menos. Eu sei que eu vou perder esse bem, porque, como sabe, todo mundo sabe, o computador perde muito valor. E aí sai a pandemia. Todo mundo trabalhando de home office. Aí eu vejo que eu tenho um ganho nesse bem. Porque o computador subiu lá em cima agora, os preços, né? Então, aí eu posso, já tendo reconhecido, eu posso ter lucro nesse bem ainda? Não, é que assim, como funciona? Né? Funciona assim. Esse caso que você está falando especificamente de um equipamento, né? Isso. O Diogo está perguntando aqui no caso da cervejaria Baker, só voltando um pouquinho, a perda seria da marca. A marca poderia perder valor, mas assim, Diogo, no caso se eu tivesse investimento, vamos supor, eu sou um sócio da cervejaria, o meu investimento como sócio perderia valor. Certo? Vamos supor, eu sou uma pessoa jurídica que investe nessa outra pessoa jurídica. Eu preciso fazer um impairment ou reconhecer uma perda por impairment, provavelmente, nessa cervejaria. Oi? No caso do intangível, né? Exato. No caso que o César está falando, funciona assim, César. Vamos lá, eu tenho uma perda, tá? Eu preciso ser conservador. Então, o que é ser conservador? Mostrar a menor expectativa possível. E aí, nesse caso, como a Solange falou, eu tenho uma perda, tá? Essa perda ela se realizou porque você assim, já não vai conseguir recuperar mais aquele investimento. Então, lanço uma perda, certo? Vou colocar uma conta redutora no meu ativo e vou lançar. Normalmente a gente lança isso como despesas administrativas. Você cria uma conta lá de perda por impairment, perfeito? Só que aí acontece o que o César falou. Eu reconheci uma perda, mas no momento seguinte entrou a pandemia, entrou aí uma certa dificuldade, e daqui para frente o que acontece esses valores, vamos supor, aquele computador ele passa a valer mais. Então você não tinha reconhecido uma perda lá atrás? A pergunta no próximo exercício, na próxima mensuração, né? Aquela perda existe ou não? Não. Não mais. Não. E aí você reverte aquela perda. Mas então o fato é você ter reconhecido. Se você reconheceu já, aí não tem mais jeito. Não. Quando você reconhece, você reverte. Tá? Só que, a única coisa, pessoal, que você reconhece a perda por impairment e não pode reverter é o goodwill. Entendeu? É o goodwill. Então, nós vamos ver aí, a norma fica bem clara, dizendo o seguinte. Então, quando você tem o impairment, você fez o impairment e percebeu, como o próprio Diogo perguntou aqui, você tem uma marca, vamos supor, eu sou detentor da marca Baker. É um ativo intangível, tá? Vamos supor que por conta dessas mortes, as pessoas não querem mais o fluxo de caixa esperado dessa cervejaria caiu. Consequentemente, o que ocorre? O meu investimento eu não vou recuperar, certo? Reconheço uma perda. Perfeito. Como é um ativo intangível, pode acontecer de reverter no futuro, a marca. Agora, vamos imaginar que eu fiz um investimento e nesse investimento gerou um goodwill. Lembram o que é goodwill, pessoal? Né? É a expectativa de retorno. A expectativa você não consegue reverter.
Se você perdeu essa expectativa, você não reverte. Tá claro? É a única coisa, Cesar. O resto você sempre reverte. Tudo bem, pessoal? O Isaías, a Glaucia, a Luciana. Então, Diogo, é o seguinte. Nós vamos fazer depois um exercício. O Diogo está perguntando aqui, que quando eu faço a reversão, qual é o valor máximo que eu devo, então, reverter aqui? Vamos imaginar o seguinte. O valor máximo que você pode reverter é o valor máximo da perda que você reconheceu. Então, imagina que você tem um bem que você pagou 1.000, está lá no seu ativo por 1.000, e você teve uma perda de, sei lá, 300, tá? Sua perda foi 300. Se você teve uma perda de 300, como o César falou, então nesse momento eu reconheço a perda. No exercício seguinte, eu vou lá e eu verifico que aquela perda não existe mais. Entrou na pandemia, aquele computador valorizou, está vendendo feito água, tá? O meu valor aumentou. Então, o que eu faço? Eu só posso reverter até o limite dos 300. Tá? Vamos supor que a sua valorização seja 500. Eu só vou reverter 300. Por quê? Como você está falando aí. Porque eu não posso reconhecer um ganho que ainda não ocorreu. Fala, Marta. Não, eu ia falar isso. Então eu não posso reconhecer os 200 por causa do ganho, né? Porque ainda não ocorreu. Neste caso, o ganho efetivo se dá no momento da venda. Uhum. Certo? No caso do ativo é assim. Se você não vai recuperar mais seu investimento, você já perdeu. Não tem jeito. Vocês concordam ou não? Né? É assim, ó, comprei um carro, paguei 100. 2 dias depois ele vale 200. Paguei 100, ele vale 80. Não tem jeito, eu perdi 20. Significa que eu não vou recuperar mais aqueles... eu não vou conseguir recuperar mais aqueles 100. 20, perdi. Não tem jeito. Tá? Aí assim, ó, então como é que a gente lança, pela pergunta do Diogo aqui, como é que a gente lança a perda? Então eu vou fazer uma conta redutora nesse ativo, tem lá, vamos pensar que seja um imobilizado, veículos. Então, veículos, custo de aquisição, depreciação acumulada veículos, perda por impairment veículos. Tá lá a depreciação e a perda é a conta credora, né? Conta redutora. E vou debitar a despesa com despesas administrativas lá, perda por impairment. Tá? Muito bem. Aí reverteu isso daí. Nessa reversão, o que eu faço? Eu credito essa despesa e debito a minha conta redutora lá no meu ativo. Tá? Minha conta redutora. Então, eu zero minha conta redutora e reverto a minha despesa. Credito a despesa e debito a conta redutora perda por impairment. Tudo bem? Fechou? Muito bem. Então, vamos lá. Continuando aí, ó. Então, aqui, pessoal, a gente... Só que assim, para a gente verificar se teve ou não essa perda aí, a gente tem aqui o que ele fala, que é a identificação de ativo desvalorizado. Porque a gente tem duas situações, tá, pessoal? Que é o seguinte. Bom, aí o Diogo pergunta, tá, eu fiz o reconhecimento da minha perda por impairment em dezembro e a reversão aconteceu no período seguinte. Não tem problema, Diogo. No período seguinte você vai ter uma receita. Certo? Então, você tem uma despesa num período e uma receita no outro período. Mas tem que ser lançado na mesma conta, tá? Tem que ser na mesma conta. Tá? Enfim. Agora é o seguinte. Quando a gente fala que a gente teve aí essa desvalorização, a gente tem duas situações, tá, pessoal? Pensando no impairment aqui. Quando eu estou numa empresa que a gente usa a versão completa do impairment, do CPCs, a versão full, eu preciso fazer o impairment uma vez por ano. Tá? Então, este CPC aqui, o CPC 01, ele vai dizer que nós temos que fazer esse impairment uma vez por ano. Tá claro? CPC da pequena e média empresa. Ele vai falar assim, você tem que fazer o impairment se houver indícios de perda. Entendeu, Marcelo? Então, essa é uma outra coisa que a gente tinha comentado lá no início. Então, por exemplo,
Se a sua empresa ela segue o CPC da pequena e média empresa, ela não segue essa versão completa, então o que vai acontecer? Vamos lá, a empresa, você comprou um ativo. Então, o ativo está funcionando de forma normal. Durante aquele ano, não aconteceu nada de diferente, as atividades continuam iguais, não houve nenhuma quebra, não houve nenhum, sei lá, não houve uma enchente, não pegou fogo, não, sabe, não aconteceu nada. Pergunto, há indícios de perda? Não, só o desgaste normal pelo uso, vocês concordam? Então, preciso fazer o impairment? Não. Agora, isso para pequena e média empresa. Aí na nota explicativa você vai colocar que você não fez o impairment porque não houve indícios de perda. Na versão completa, você faz, independentemente de ter indícios ou não. Você é obrigado a fazer. Tá claro isso aí, pessoal? Muito bem. Ó, então aqui a gente vai ver essa identificação de quando a gente pode perceber que esse ativo ou que existe um ativo desvalorizado. Fala, ó, o ativo está desvalorizado quando o seu valor contábil excede, é superior ao seu valor recuperável. Ou seja, eu paguei 100, mas o meu valor recuperável é menor. Significa que eu não vou conseguir recuperar aquele 100. Certo? Eu não vou conseguir recuperar. Eu preciso baixar o valor desse ativo, porque senão eu crio uma expectativa no usuário que não é verdadeira. Ó, se qualquer das situações descritas nos slides seguintes estiver presente, então a entidade deve fazer uma estimativa formal do valor recuperável. Este pronunciamento técnico não requer que a entidade faça uma estimativa formal do valor recuperável se não houver indicação de possível desvalorização. Pessoal, então aqui nós temos o seguinte, ó, vamos, diga lá. Pode falar. Por isso que locadores de veículo ganham dinheiro, né? Porque ele compra um bem já com um valor bem menor do que está no mercado, e quando ele vende não está desvalorizado, está valorizado. Exatamente. Então, se você for ver, talvez o nível de lucratividade dessas empresas, essa empresa, primeiro, ela não tem perda por impairment, ela não tem impairment. Por quê? Porque ela compra, veja, o valor que ela adquire, o custo de aquisição dela é baixo, certo? E aí o valor realizável dela é sempre superior ao valor do custo, porque ela vende mais caro do que ela pagou. Ou o mesmo valor, mas aí já usou bem, já ganhou com... Exato, já ganho pelo uso, então provavelmente na Localiza, essas empresas, você não tem perdas aí por impairment. Provavelmente a gente não tem. Né? Depois vamos fazer uma pesquisa sobre isso daí. Bom, aqui ele fala, então, se qualquer das situações nos slides seguintes estiver presente, então a entidade deve fazer uma estimativa formal. O que é uma estimativa formal, pessoal? Você vai ter que descrever, você vai ter que demonstrar essa estimativa que você chegou desse valor recuperável. Ele fala aqui, ó, esse não requer que ela faça uma estimativa formal, se não houver indicação de desvalorização, ok? Então não tem indicativo, eu não preciso formalizar isso, tá? Olha só, então a entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte se há alguma indicação de que o ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, então ela deve estimar o valor recuperável. Então nós estamos falando aqui se há indicação de desvalorização. Então, ó, independentemente de existir ou não qualquer indicação de valor recuperável, a entidade deve, primeiro, testar no mínimo anualmente a redução ao valor recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida ou de um ativo intangível ainda não disponível para uso, comparando o seu valor contábil com o seu valor recuperável. Então veja, pessoal, ele está falando o seguinte, então... se você não tiver um indicativo de perda, eu não preciso formalizar isso. Tá? Se tiver um indicativo de perda, então eu preciso chegar nessa perda e formalizar essa perda. Como que eu cheguei? Eu preciso... Essa formalização, gente, é você fazer uma memória de cálculo de como chegou naquele número. Tá certo? Bom, só que ele fala aqui o seguinte, ó. Independentemente de ter ou não qualquer indicação, se você está falando de um ativo intangível com vida útil indefinida, por exemplo, uma marca, uma patente tem vida útil definida, mas uma marca não.
tá? O direito de uso tem... eu acho que nós estamos falando de marca. O que mais nós teríamos aí de vida útil indefinida? Intangível de vida útil indefinida. Marca, uma fórmula, por exemplo, uma receita, certo? Essas coisas não têm prazo, né? Música, né? Uma música, por exemplo. Como é que é, César? Falei exatamente o que ele falou. Música. A música, por exemplo, não tem prazo, né? E aí, assim, nesses casos, olha o que ele fala, ó. Você precisa testar anualmente a redução do valor recuperável. Tá? Você precisa fazer um impairment nesse caso. Ou se esse ativo tiver não disponível para uso, certo? E olha o que ele fala, ó, testar anualmente o ágio por expectativa de rentabilidade futura em combinação de negócios. Então, ativos intangíveis de vida útil indefinida, preciso testar independentemente de qualquer indício de perda. O goodwill, a mesma coisa. Independentemente se eu tiver perda, indício, eu preciso testar. Agora, como é que ficaria o teste de uma música, pessoal? Como é que eu posso saber se uma música tem impairment ou não? Pelas rádios, por exemplo, para ver se ela toca ou não. Ou seja, o que tem a ver a rádio, César? Se ela toca ou não. Audiência. E o que interessa a audiência para o cantor? Ele não recebe Os royalties. Ou seja, é a geração de receita, seja pela execução da música, seja pela venda de disco, de CD. O pessoal fala, né? Oi? Eu não sei como que é medido, mas eu tive um colega meu, ele trabalhava numa dessas empresas que ficavam medindo quantas vezes passavam a propaganda de determinado produto. Não sei se hoje é feito assim. Mas... deve com certeza. Ele ficava gravando às vezes, ou então marcando quantas vezes passou, alguma coisa que pudesse comprovar, para poder demonstrar esses royalties para determinado produto, para a empresa, sei lá como é que era. Isso eu trabalhei numa agência de publicidade uma vez, eu fui controller, era numa empresa americana, né? E eu aprendi, se eu não estou enganado, isso chama, eu não sei se esse processo aí, mas na agência de publicidade a gente chama de clipagem. Você faz o clipping. Né? O que é o clipping? É você ver quantas vezes aquela marca passou na mídia. Isso. Então, por exemplo, se eu tenho lá um Relações Públicas, um RP que a gente fala, né? Um PR em inglês, né? Em inglês a gente fala PR, né? Os caras falam bonito, né? Um PR. Como é que chama? O PR é Public Relationship, né? Chique, né? Public Relationship. Então, assim, o meu Relações Públicas lá, muitas vezes a agência de publicidade, essa agência de publicidade que eu trabalhava, o que a gente fazia? Porque assim, não era só publicidade, né? Era publicidade, era propaganda. Porque assim, a gente tem marketing, propaganda, publicidade, cada um é uma coisa diferente. Né? Eu não lembro que era a empresa que trabalhava. Eu sei que era alguma coisa nesse sentido que você está falando mesmo. O que a gente fazia, César? Quais eram os nossos clientes na época? Isso em 2008, alguma coisa assim. Nós tínhamos, por exemplo, a Boeing, era nosso cliente, a FedEx, a Western Digital, que faz, como é que chama? HD, por exemplo. Nós tínhamos a Kaspersky, que é a que faz antivírus. Quem mais a gente tinha? O Hilton, o Hotel Hilton. Quem mais? Você vê que são empresas grandes, tá certo? Então, o que nós fazíamos? Dentro dessa agência, nós tínhamos uma área de relações públicas. Então, nós trabalhávamos como relações públicas dessa empresa. Eu me lembro uma vez, lembra que teve lá a Bombom? Lembra aquela... Eu não sei se ela é atriz, modelo, eu não sei muito bem. A Paquita? É aquela moça que foi casada, acho que com o Dudu Nobre. Acho que é Paquita. É isso? Não, aquela do Dudu Nobre. É a Paquita da Xuxa. Ela morena. Ela é casada com o Dudu Nobre, não foi? Acho que foi, eu não tenho certeza. O que aconteceu uma vez com elas, acho que na Boeing, se não me engano. Desculpa, na Airbus, nosso cliente não era a Boeing. Nosso cliente era a Boeing, sim. Mas aconteceu uma vez de eles serem discriminados num voo da... nosso cliente era a American Airlines também. A American Airlines também era nosso cliente. Num voo dos Estados Unidos para o Brasil, eles foram discriminados por serem negros.
Não sei se vocês lembram desse episódio. E ela fez um escarcéu lá no avião, né? Ela fez um escarcéu porque discriminaram e tal. Muito bem. E o nosso cliente era a Airbus. E qual que é a função do Relações Públicas, por exemplo? Sabe, então ele emitiu uma nota, sabe? Tinha que emitir uma nota pedindo desculpa, coisa do tipo. Quem faz isso é o Relações Públicas. E um desses trabalhos do Relações Públicas é, por exemplo, medir, César, e aí vem a clipagem, né? Para você medir quantas vezes aquela empresa aparece na mídia, em qualquer propaganda. Os caras têm esquemas de rastrear. Pesquisaram na internet, saiu na TV, saiu numa novela, numa reportagem, qualquer coisa do tipo. Então, essa clipagem, ela mede quantas vezes isso saiu e aí, efetivamente, você consegue até medir valor da marca, essas coisas. Isso ajuda. Então, tem a ver com música também. Tem, então. Esse é o ponto. A música é o mesmo sentido, mesma coisa, né? Se a gente pega aí uma música, sei lá, por exemplo, a última vez que eu vi, nós tínhamos assim, a cada 3 músicas tocadas no Brasil, 2 eram sertanejo. Tá? 2 eram sertanejo. Assim, tudo bem que a gente tem o funk, e lógico que essas coisas elas vão mudando ao longo do tempo. Então, há um tempo atrás, nós tínhamos lá o pagode, era muito forte, executava muito, vendia muito. Hoje, nós temos o sertanejo. Tem o funk, mas o funk não é tão forte em todas as regiões do Brasil. Tá? O sertanejo, eu acho que ele é mais forte do que o funk. Eu acho. Isso significa que aquele pessoal que cantava pagode lá atrás, que tinha aqueles grupos de pagode, com o tempo, o que acontece com o nível de execução e venda de músicas desse pessoal? Cai. Consequentemente, a geração de receita cai. Certo? Então, esses são indícios de que você tem ali um ativo desvalorizado, um ativo intangível que desvalorizou. E aí você precisa reconhecer essas perdas. E aí não depende só dele, né? Vamos supor, de uma dupla só. Depende de toda uma legião de pessoas que cantam a música, no caso sertanejo. Sim, exatamente. Porque aí depende da época, depende não sei o quê, enfim. Às vezes, quantos casos vocês viram, por exemplo, de pessoas que tinham duplas, se separaram e acabou a dupla, acabou de vez, porque nenhum nem outro faz sucesso. Né? A gente vê, por exemplo, a gente tinha lá o da Joelma, lá, como é que era o nome da? Calypso. Calypso. Então, eles se separaram. Você ouve falar do Chimbinha? Praticamente. Só fala dela, né? Porque ela aparecia mais, né? E ainda assim fala bem menos, viu, César? E como o Diogo está falando aqui, desvaloriza o show. Certo? Desvalorize, realmente perde. Você tem outras duplas aí. Agora, tem uma dupla de irmãos aí que separaram, como que é? Um que era loirinho lá, esqueci o nome dele. É Sandy Júnior. Entendeu? Até mesmo por falecimento do Leandro e Leonardo também. Por exemplo. A gente tem aquela máxima que diz o seguinte, né? Acho que o Gustavo Lima, ele tem uma música que é assim, você pega lá, João Paulo e Daniel. Daniel morreu. Aí você pega Leandro e Leonardo. Leandro morreu. Não é isso? Aí você tem a música Gustavo Lima e você. Tamo no aguardo. Estamos esperando aí, entendeu? No caso do Daniel e do João Paulo morreu, o Daniel ficou muito mais famoso. Mas eles estavam começando na época. Quanta besteira, né? Ai, meu Deus. Olha, é o seguinte. Não é só ele, o próprio Leonardo também. Né? O próprio Leonardo, porque é claro que essas duplas faziam sucesso, mas eles não tinham tanto sucesso. E a morte, acho que do João Paulo, acho que alavancou um pouco mais a carreira do Daniel, né? Mas enfim. Então, isso são indícios de que essas músicas perdem valor. Porque, como o Diogo falou, desvaloriza o show, vende menos discos, tudo isso. Depende de quem vende mais, né, professor? Qual a imagem que vende mais, né? Exatamente. Depende da imagem que vende mais. Porque você pega, por exemplo, Bruno e Marrone. Tá? Quem canta na dupla? O Marrone, né? Bruno. Os dois cantam. A primeira voz é o Bruno. Exato. É da esquerda para a direita, começa a falar.
É que assim, você fala da primeira voz para a segunda voz, né? É que assim, eu fui num show uma vez do Bruno e Marrone, faz muito tempo. E assim, tem um CD deles que inclusive o Marrone falava assim, todo mundo tira sarro, fala que eu não canto, nada. E aí o Marrone, o Marrone falando. Aí o Marrone, todo mundo fala que eu não canto, então eu vou cantar. Aí ele canta uma música no show. Não canta igual o Bruno, não tem nem comparação. Recentemente teve uma live aí do Bruno e Marrone, né? E se não me engano, para variar, o Bruno tava bêbado na live. Ixi. Para variar. Ele faz isso direto. Tava bêbado na live e tal, teve problema. E o pessoal começou a criticar, né? E teve um cidadão, eu achei muito interessante, olha só. O cidadão fez o seguinte comentário no UOL. Sabe aqueles comentários depois da matéria? O cara falou assim, o pessoal fica falando aí do Bruno, tal, não sei o quê, mas coitado do Marrone. Porque se o Bruno parar de cantar, o Marrone fica sem emprego. Então, mas aí teve um cara que respondeu da seguinte maneira. Falou assim, meu amigo, você não entende de música. O Marrone, hoje, na atualidade, é considerado a segunda melhor voz do Brasil. Porque tem a primeira voz, segunda voz, né? Ele é considerado o melhor cantor de segunda voz do Brasil. Então, isso significa que ele canta mais, por exemplo, do que o Luciano. Porque o Zezé de Camargo é a primeira voz, o Luciano é a segunda voz. Tem o Chitãozinho e Chororó. O Chitãozinho é a primeira voz. Não é isso? O Zezé nem tem voz mais, né? Oi? O Zezé nem tem voz mais, né? Então, esse é um outro ponto também, Daniele, pensando em música. Com o tempo, o que acontece com as cordas vocais? Ela vai perdendo digamos assim, a força. Então, se você pega o Zezé de Camargo, por exemplo... Aí entra como esgotamento. Esgotamento, exatamente. Seria a exaustão. Exaustão. Exatamente. Depreciou. Exato. Porque, assim, por incrível que pareça, isso acontece sim. Quando você pega o Zezé de Camargo no começo da carreira dele, você pode ver que ele alcançava agudos mais altos, ele alcança notas mais altas. Coisa que hoje, provavelmente, ele não faz. Por conta da idade, né, e por conta da exaustão que tem nas cordas vocais. É normal isso aí. E também é um tratamento que eles fazem constantemente, por causa da voz também. Né, para manter. Porque, por exemplo, normalmente o pessoal não bebe gelado. Para quem é sério, né? Não fica bebendo coisa gelada, né? Porque isso tudo detona as cordas vocais. Agora, para quem é mais velho aí, antigamente gostava muito de... Eu acho engraçado, você pega lá Caetano Veloso, por exemplo, né? Caetano Veloso, todo mundo acha que o cara é um deus. Eu não gosto muito. Ele tem músicas sensacionais? Tem músicas sensacionais. Mas quem coloca Caetano Veloso para ficar ouvindo no carro? Quem coloca Caetano Veloso para ficar ouvindo numa festa? Ninguém. Todo mundo critica, não, porque o povo brasileiro gosta só de porcaria, gosta de sertanejo ou gosta de funk. Mas quem coloca lá, sei lá, Marina Lima para ouvir numa festa? Vocês concordam? Eu acho que o Caetano Veloso foi mais por causa da época da depressão, que ele cantava aquelas músicas... Exato, músicas de protesto, pelo menos na minha visão. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia os caras ficam aí, falam em Deus ou cara, não sei o quê. Sei lá, é o meu ponto de vista. Não que ele seja um mau cantor, não, nada disso, muito pelo contrário. Mas eu não gosto muito das músicas dele, gosto de algumas. O Caetano Veloso, para quem é das antigas aí, que ia nos barzinhos, né? Você sentava lá, né, César? Pedia lá uma pizza frita, lembra da época de pizza? Então. Pinguete, bora. César não fazia essas coisas. Não, mas eu nunca gostei mesmo de Caetano. César não fazia essas coisas, ele sempre foi santinho. Ah, é? Não, mas antigamente... Eu ia nos bares sozinha. Então a Solange sabe. Você ia lá, você sentava lá, comia lá um salgado, alguma coisa tal, e ouvia MPB. Não é isso? Ouvia MPB, mas era uma outra época. Hoje não é mais a época. Isso significa que provavelmente, digamos assim, a receita desse pessoal que tem essa música cai ao longo do tempo. Certo? Você pega o João Gilberto, que apareceu aí. Então você pega uns caras desse aí, os caras vendem... Hoje eles vendem muito menos discos do que vendiam antigamente. Consequentemente, a receita, o fluxo de caixa... E aí você tem um impairment nesses caras basicamente todos os anos, pensando em termos de música. Tá claro, pessoal? Mas uma coisa eu falo, depende muitas vezes também no caso da música. Se você lança uma novela
e nessa novela tem temas sertanejos, aumenta também o sertanejo, ou o funk, ou sei lá qual for. Tem várias circunstâncias. Tem. Por isso que quando você tem a perda, você reconhece. Quando você tem o ganho, você não reconhece porque ele ainda não realizou. Mas assim, aí entra o comentário que o César fez e que o Diogo perguntou aqui também. Tá, eu reconheci uma perda, lançou uma novela, tá? E aquele hit, ou aquele cantor, ou aquele compositor, ele tá em alta. Por exemplo, o maior compositor que a gente tem em termos de música sertaneja hoje, quem é? Sabem? O Sorocaba. Sorocaba, eu ouvi falar. O Sorocaba, a maioria das músicas sertanejas que a gente tem é o Sorocaba que faz. Então, você vê, então, lançou, provavelmente o fluxo de caixa do Sorocaba aumenta. Então, se ele tiver uma produtora, se ele tiver uma empresa que cuida dessa marca, que cuida dessa música, ele vai ter, se ele tivesse reconhecido uma perda, ele tem que reverter essa perda. Entendi. Tá claro, pessoal? Muito bem. Que mais? Ó, continuando. Então é o seguinte, para avaliar essa desvalorização, ó, vejam só, tudo isso que nós falamos aí até agora, nós temos duas situações. Ó. Então, como é que eu avalio se houve efetivamente essa perda ou não? Veja que aqui ele fala, ó, ao avaliar se há alguma indicação de que o ativo possa ter sofrido desvalorização, pessoal, essa palavra sofrido aqui, tá errado isso aqui, certo? Ativo não sofre. Quem sofre são as pessoas e os animais. Ativo não sofre. Tá? Por incrível que pareça, é verdade. Na minha dissertação lá de mestrado, quando eu apresentei, eu usei esse termo. Isso aqui sofreu alguma coisa. Eu tomei uma bordoada do professor na banca, que ele falou assim, ativo não sofre. Quem sofre são as pessoas. Ativo se desvaloriza. Ativo você perde. Sofrer são as pessoas. Então, esse termo, né, está errado, mas já não é a primeira vez que ele aparece aqui na norma. Mas ele fala aqui, ó, então, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, uma entidade deve considerar, então, as seguintes indicações, ó, fontes externas e fontes internas. Então, nós falamos de música, falamos de marca, falamos de uma série de itens aí. Todos esses itens, na verdade, para que a gente identifique, aqui estão, nesses exemplos todos que a gente falou, você tem fontes internas e fontes externas de identificação de perda, certo? Né? A gente precisa avaliar essas duas coisas. E ele vai falar aqui para dar preferência para as fontes externas, quer ver? Ó, então, primeiro, fontes externas, tá? Então, há indicações observáveis de que o valor do ativo diminui significativamente durante o período, mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo ou uso normal. Por que acontece isso? Fala. Bom, então vamos lá, você está usando uma máquina. Aí você tem uma determinada... vou dar um exemplo aí, vamos pegar aí um pet, aproveitar, né, coitado do Mufasa, o meu gato está doente, né? Bom, o gato, ele vive em média 25 anos em casa, tá? Numa casa ele chega a viver 25 anos. Muito bem. Se ele pegou uma doença, o que acontece? Vocês concordam que essa vida útil diminui? Ele vai viver menos? Ele pode morrer antes? É o que acontece com a gente, certo? Nós temos uma expectativa de vida útil, no Brasil, em média, 75 anos, 76. Ficou doente, você vai morrer antes, certo? Quer dizer, pode morrer antes, né? Então, olha só. Só que assim, se a gente vive, ou seja, como resultado do tempo ou uma vida normal, digamos assim, certo? Então, em tese, você vai viver 75 anos. Se você vai muito para balada, vai muito para esbórnia, não é, Solange? Né? Sai muito, vai não sei o quê, bebe, fuma, não tem uma alimentação regrada, a probabilidade de você ter uma doença e a sua vida útil diminuir é maior, certo? Então, isso é uma fonte observável. Os ativos funcionam assim. Então, se você tem aquela máquina que está lá na empresa, está funcionando direitinho, a indústria continua do mesmo jeito, não houve mudança no processo, não há excesso de utilização, então você tem aqui, ó, o uso normal.
Então, essas são... No meu caso, a fonte externa ia dar errado aí. Como que é? A fonte externa, que é o aparente, né? Ir para balada, beber, fumar, fazer um monte de coisa, no meu caso, ia dar errado. Por Porque quê? eu vou longe. Eu tenho um anjo da guarda forte, ele vai me manter firme e forte. Não, mas Pra aí... eu- Não, aí todos nós. Até. Não, mas Deus está cuidando. Deus coloca a mão sobre cada um de nós aqui. Não, Efetivamente, a gente vai viver muito ainda, pode ter certeza. Não, mas no meu caso eu quis dizer que a fonte externa ia falhar, né? Porque aquilo que vê nem sempre o coração sente. É verdade. Viu, Solange? Porque assim, ó, é bom. Esse comentário que você está falando, ele fala assim: a fonte externa iria falhar. Por isso que ele usa o termo a indicativos. A indicação. Né? Ó, ele usa o termo aqui, ó. A indicações. Ele não fala assim, a certezas. Fala a indicações observáveis. Né? Então, aqui nós teríamos, então, essas fontes externas. Ó, observáveis. Por quê? Porque você está olhando lá o ativo. Né? Ó, mudanças significativas com o efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período ou ocorrerão em futuro próximo no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado. Tá? Muito bem. Quem pode dar um exemplo desse caso aqui, de uma fonte observável quando você tem? Se o César lembrar, tá? Ou a própria Luciana, na quinta-feira, o professor falou lá o nome. Ele deu um exemplo disso, de uma empresa que passou por isso. Deixa eu ver se eu lembro o nome do professor aqui. Esqueci aqui. O Arnóbio estava lá, né? Você viu? O Arnóbio estava também. O Arnóbio sempre professor. Foi seu professor? Na televisão, foi. Legal. O Arnóbio sempre participa. Ele é professor lá na Legale também, na pós. É verdade. É gente finíssima ele também. Ele é bem bacana, bem bacana. Então, ó, o professor até contou o caso da Olivetti. Acho que foi da Olivetti que ele falou mesmo, Foi. não estou lembrando. Ele falou da Olivetti. Se vocês lembrarem, o que aconteceu com a Olivetti? A Daniele nem sabe o que é a Olivetti, né, Daniele? Pela idade, ela nem sabe, né? Não sabe o que é a Olivetti? O Marcelão? Acho que ela nunca sequer trabalhou como a Olivetti. É verdade. Eu tenho uma aqui em casa. Tem uma aí? Aqui tem duas. Tem. Minha mãe tinha várias, né? Infelizmente, se eu tivesse hoje, eu até guardaria. Olivetti são máquinas de datilografar. Nós temos diplomas de datilógrafo. Aquelas máquinas de escrever? Exatamente. É isso mesmo. Ah, minha mãe tinha uma. Marta, na época, eu era novinho, eu estava entrando no mercado, tinha 15, 16 anos, a gente tinha que fazer. O César era Solange, o Marcelo provavelmente aí, talvez aí os mais velhos aí lembram disso. A gente tinha que fazer. Hoje a gente faz curso de informática. Hoje, pessoal, hoje o nosso acesso à informática é tão grande que a gente nem tem mais curso de informática praticamente, certo? A gente nem faz mais curso. O que a gente faz são específicos, por exemplo, precisa aprender de Excel, precisa aprender do Axis, aí você vai e faz. Diga, César. Naquela época não existia backspace. É verdade. Era papelzinho branco, não sei se você lembra disso. Isso, lembro. Hoje... Se errasse, tinha que voltar tudo de novo, né? Funciona assim. Voltava. O que o César está falando é o seguinte. Voltava e apagava da máquina. Exatamente. Funcionava assim. Você estava digitando. Hoje você errou a digitação no Word, você vem no backspace e volta, não é isso? Muito bem. Naquela época não tinha isso. Então você voltava na máquina, mas não dava para apagar. Então você tinha um papelzinho assim, tipo... Hoje você não tem o branquinho, que a gente chama branquinho? Então, você tinha um branquinho de papel. Tá? Ele tinha um negocinho branco. Você pegava, colocava ele entre a fita e o papel que estava datilografando e batia a tecla. Mas eu quero ressaltar uma coisa. Para Elite, eu nem lembro o modelo qual que era da IBM, a máquina de escrever, ela já vinha com uma fita para você apagar ela. A fita era preta, né? Era preta e vermelha, né? Não, a gente tinha as pretas e vermelhas. Não, mas da IBM, acho que só existia preta. A IBM que eu falo é aquela elétrica. Sim, eu sei. Minha mãe teve... Quando você errava, você voltava,
a fita era grudada, porque a fita da IBM não era tinta. Era ela praticamente calcava no papel o formato da letra grudando. Ah, sim, sim. Aí o papel, a fita que já tinha colava e arrancava a letra. Era como se fosse um decalque, né? Isso, exatamente. Mas até era elite quem tinha uma máquina dessa, né? Essa daí eu nunca tive, viu, César? Não, eu trabalhei na empresa capital americana, ADP do Brasil, por exemplo, os secretários só usavam isso. Hoje não. Mas a maioria mesmo era isso que você falou. Vermelho e preto, os carretel lá. Isso, ia trocar e tal. Eu trocar a fita, então. Meu Deus do céu. E, antigamente, aí você tinha máquina e você tinha que voltar, passar o branquinho, esperar ele secar e voltar e digitar a letra de novo. Aí depois inventaram a fita que apagava a letra. Exatamente. Então, mas veja, você pega, por exemplo, como é que chama? Não é IBM, né? A Olivetti, por exemplo. Então, ela teve aqui, uma mudança no ambiente tecnológico, certo? Então, aqui você tem uma mudança no ambiente tecnológico, pode ser de mercado, um mercado econômico ou legal. Então, esse tipo de coisa, elas são fontes externas. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha aí determinado negócio, tá? E aquele negócio, ele está sujeito a determinadas regulações pelo governo. Aí, digamos que o governo fala assim, não, a partir de agora, tal coisa passa a ser ilegal. Então, seu negócio já era, seu negócio acabou. Então, se você tem indicação nesse tipo, isso são indicações externas, porque você está observando isso no mercado. Diga, Marcelo. A própria Nextel também teve uma mudança, né? Teve. Lembra? A Nextel era o rádio, BlackBerry, né? O BlackBerry também. Né? Tinha o rádio, né? Isso, exatamente. Vejam só, a Nextel e a própria BlackBerry. Vocês lembram da BlackBerry? Né? Sim. A BlackBerry era para quem não conhece aí a Daniele e tal, né? É um celular, né? Foi assim, na verdade era um aparelho, digamos, celular, né? Mas ele não era smartphone. Aí surge o iPhone, né? Acho que foi em 2008 que surgiu, não é? Então, quando surgiu o iPhone, o BlackBerry não demorou muito, ele acabou. Tanto é que recentemente, porque era assim, todo mundo usava os outros tipos de telefone. Executivo usava BlackBerry, porque era um aparelho para... Ah lá, você usava, né, Solange? Na PwC eu usava porque eles davam para os funcionários. Então, por quê? Porque ele era mais confiável, tal, era melhor, né? Antes disso, então, você tinha o BIP. Eu usei BIP, eu sou da época do BIP. Nossa! Eu usei também. Vejam só, eu tive um cliente, Marcelo, que ele fazia manutenção em BIPs. O negócio dele era manutenção em BIP. A Daniela nem sabe o que é BIP, né, Daniela? Mandava o BIP e vinha... Eu já vi tipo um reloginho assim, né? Isso. Você escreve mensagem e tal. Exato. Já... Em geral, não era você escrevia. Você, na verdade, você ligava para uma central, passava a mensagem para a central e a central mandava a mensagem para você. Eu também sou do tempo do QSL, Macanudo. Mas aí é rádio, né? É rádio amador. É verdade. Mas o rádio amador ainda usa hoje bastante, né? Em VHF. Então você tem ir para o QTH para ver um QRU aí do CL? Isso. Né? O primeiro Motorola, professor? O primeiro Motorola que o flip ficava assim, ó, caindo assim, ó. Então, exatamente. E era um tijolão, né? Era o PT500. Vocês chamavam de PT500. Aquele Motorola foi copiado do filme do Star Trek. É verdade. Foi mesmo. Quando o Kirk abria assim, ele falava... Era a mesma coisa, ele abriu do mesmo jeito. É isso mesmo. Sabia disso aí, Marcelo? Sim. Eu vi isso aí. O próprio formato do iPhone, se eu não me engano também, tem lá alguns formatos que foram tirados do filme o Star Trek. Né? Bom, então veja que o próprio BlackBerry,
Recentemente eu vi que o BlackBerry aí, ele estava tentando reativar, voltar, mas acho que não consegue mais, porque não adianta. O smartphone é uma tecnologia que chegou para ficar, né? Então, vejam, você tem esses indicadores. Se você pegar, por exemplo, como é que chama lá? Hoje a gente tem o... Hoje também, Oi? hoje também que tá caindo de moda é os tablets também, né? Então, eu tenho um tablet lá, por exemplo, você vê, lançou tal, mas assim, as pessoas, é legal, mas assim, cara, hoje fica lá mais para o meu bebê usar. Eu já usei O bastante. celular tá fazendo. Exatamente, o celular está fazendo tudo, né? Então, são tendências. Hoje você vai numa loja lá, por exemplo, que vende esses eletrônicos, você não tem mais aquelas mesinhas mostrando os tablets, você só tem basicamente celular ou notebook. É Basicamente. verdade. Quando eu fui comprar um celular pro meu filho, de 3 anos, eu fui atrás de um tablet mesmo, mas não tinha muita opção, tinha muito pouca. E aí eu optei em pegar um celular para ele. Então, não tem, mas eu tenho lá o meu tablet é super legal, gosto. Ele fica em casa, mas ele fica em casa pro Thiago. Seu filho tem quantos anos? 3. 3. O meu tem 2,5 e não adianta. Ele mexe no celular melhor do que eu ou minha esposa. O meu filho também. Ele pega o meu celular, que é mais difícil, e ele consegue mexer. Eu fico indignada com ele. Porque é intuitivo, né? Então a criança, como ela tá. Ela não tem bloqueio. A gente pega o celular e fala, ih, não sei fazer. A criança não, ela vai ali, vai tentando, por erro e acerto, ela consegue. Não, para você ter noção, meu filho ele joga joguinho no celular de Sonic. Você tem noção? Eu não sei jogar. Então. Sabe? É fogo. O que você ia falar, Cesar? Eu ia falar que o tablet, por exemplo, eu tenho 2 aqui em casa, né? Aliás, tem 3, né? Mas acontece que chega um determinado tempo, ele não atualiza mais, tem que jogar fora. Então, alguns aplicativos, acabou. Você não vai usar mais. Deve ser opção para ler livro, né? Oi? Dá para ler livro, né? Ou não? Assim, Dá para ler. Assim, eu uso meu tablet, tá? Por exemplo, às vezes quando eu vou em casa, quando eu quero ler, quero fazer uma pesquisa um pouco mais assim, à noite, na hora que eu deito na cama, por exemplo, sei lá, aí eu pego o tablet e faço isso com o tablet. Mas quem tem usado mais, para ser bem sincero, é o meu filho. Para ver filme no YouTube. Né? Meu filho fica fazendo assim, ó, o tempo todo assim. Sabe por que ele faz isso? Porque outro dia a gente foi numa loja de carro aqui e tinha aqueles bonecão do posto, sabe? Aí ele achou um vídeo, acho que não sei se é da Shakira, não sei qual cantora, que fala Shake Me, um negócio assim, é o nome da música. E a música toda, o videoclipe é só esses bonecão do posto. Né? Então, é uma coisa impressionante, Enfim, mas vejam, pessoal. Ó, nós estamos falando aqui dos filhos, falando das novas gerações. Isso tudo são indicadores de mudança tecnológica. São indicadores de que esses negócios, por exemplo, eles vão ser mudados, eles serão mudados. Tá? Então, eles fazem parte aqui, ó, dessas fontes internas aqui. E aí nós estamos falando, dando os exemplos de ambiente tecnológico. O próprio mercado funciona assim. Gente, que é uma mudança radical que teve. Por que muitas empresas fecharam agora nessa pandemia? Restaurante. Por que muitos fecharam? Porque você teve uma mudança no mercado. Aqui perto do escritório tem um restaurantezinho que às vezes, como eu moro pertinho, eu almoço em casa. Mas às vezes a gente acaba almoçando ali nesse restaurante. E a menina lá, muito bacana, é um restaurantezinho pequenininho, né? E outro dia eu fui almoçar lá e perguntei para ela. Falei, e aí, você conseguiu sobreviver? Está conseguindo aí pela crise, pela pandemia? Ela falou assim, ó, eu só consegui sobreviver, eu só não fechei as portas, porque eu me adaptei rapidamente ao delivery. A gente tinha panfletado muito e a gente começou a fazer entrega. Então, mesmo com as portas fechadas, a gente continuou trabalhando. Muitos não fizeram isso. Muitos, esses fecharam. Então, você pega os restaurantes... Tem restaurantes tradicionais lá no centro, né, que fecharam, né? Fecharam. Teve um restaurante lá que tinha mais de 60, 50 anos, fechou. Lá no centro de São Paulo tem muitos restaurantes, mas eles são muito pequenos os espaços. Sim. Esses daí não tem como. É uma mesa pequenininha, senta 2 pessoas.
Não dá, então fica difícil para os caras trabalhar. Como é que vai fazer? O cara não consegue. E aí é assim. O meu marido sentiu bastante, que ele trabalha na rua, né? E como ele come na rua, então ele sentiu bastante por causa disso, né? Que teve muitos locais, assim, que fechou mesmo, assim. Os caras não vão reabrir. Pessoal, ó, eu ia fazer uma brincadeira com a Marta, mas né, vamos... Quer ver? É assim, pega essas pessoas que trabalham na rua, que são pedintes. Porque a gente sabe que tem pedinte profissional, certo? Ah, Tem pedinte que é profissional. Não parece aquela Tô de Graça lá né? Lá na... Como é que chama? Qual que é a TV lá? É a Multishow, né? Então tem a Tô de Graça. É um programa lá de comédia. Aquela mulher, né, que na verdade é o ator lá, ela é pedinte profissional. Aqui no Extra, perto de casa, tem uma senhora, ela é profissional, porque ela vive de pedir dinheiro. Ela vive disso. Então, imagina uma pessoa dessa quando você tem uma mudança tecnológica. Vamos pensar nisso como se fosse um negócio, né? O que acontece com uma pessoa dessa quando você muda, ou seja, as pessoas praticamente não estão saindo, ou aquelas pessoas que estão vendendo bala nos faróis. Agora está retomando. Mas durante um bom tempo as pessoas deixaram de sair. Vocês concordam? sim. Claro que eu estou dando um exemplo aqui muito simples, mas nós estamos falando de uma mudança de mercado. Né? Hoje em dia, o pessoal não anda muito com dinheiro, é mais cartão também, né? Exato. Esse é um outro fator, por exemplo. Você falou dos pedintes, mas até os bandidos que ficam te assaltando na rua, eles estão passando fome, porque não assaltar quem? Não tem quem estar na rua. Exato. Diminuiu bastante. Uma coisa que a Daniele falou, porque diminuiu mesmo. Agora talvez esteja voltando, mas a criminalidade, logo no início da pandemia, caiu bastante. Né? Por quê? Porque as pessoas não têm mais quase acesso. Roubo de carro diminuiu tudo. Morte, latrocínio tinha diminuído tudo, porque as pessoas saem menos de casa. É uma mudança de mercado. É uma mudança de hábito. Poluição diminuiu. Certo? Eu gosto dos vendedores do metrô. Mesmo caso deles. Né? É uma situação assim. Esse negócio da pandemia é bem interessante, né? Deus sabe das coisas. Eu acho impressionante porque como Deus age, né? Porque muita gente está aí preocupado. As pessoas que estão mais sofrendo nessa pandemia, com problema psicológico, com problema não sei o quê, são aquelas pessoas que não dão valor para a família. Porque as pessoas que... Eu, por exemplo, se eu ficar em casa 6 meses, eu, minha esposa e minha filha, perfeito, eu estou feliz, eu estou com a minha família. Não é, César e Solange? Vocês estão bem aí ou não? Agora, aliás, se eu tinha alguma dúvida que eu ia parar de trabalhar fora, a pandemia me ajudou a tomar a decisão rapidamente. É Deus agindo, tá certo? Então é assim, diminuiu poluição, uma série de coisas, né? Fala, Marta, você ia falar? Não. O problema é quando a família não se suporta, né? Ficar em casa. Então, esse é o problema. Às vezes a gente vê esses famosos, não, eu tô com problema psicológico, tenho que procurar psiquiatra, psicanalista, enfim. O fato do artista, acho que a própria profissão dele tem que aparecer, que se ele não aparece, ele... Entendeu? E como nós, pessoas normais, que não precisamos aparecer, né? Exato. Mas não é assim, não, porque na minha empresa, que é uma empresa grande, que tem muita gente, principalmente tem mais homens do que mulheres, né? Porque são muitos engenheiros, é uma profissão que é predominante homens. A empresa contratou uma psicóloga e uma psiquiatra, e eles estão fazendo todo um trabalho, porque está tendo muitos problemas psicológicos. Mas eu volto a dizer, esses caras precisam aparecer. Tem várias pessoas. Não, tem várias pessoas que não é engenheiro, pessoas que vivem sozinhas e estão muito isoladas agora. Não, então... Mas tem gente que tem essa necessidade de ter o contato humano, né? E às vezes eu até falei para ela. Se me oferecerem para viajar para Marte, eu vou com ela, pô. Lógico. Ai, que romântico. Eu acho que ele não vai pensar em porque ele tem
tem um monte de coisinhas. Ele não vai dar para levar tudo isso em Marte numa cápsula, porque não cabe todas as coisas que ele carrega. Mas elas vão Eu tenho ficar certeza, Solange, eu tenho certeza que o César deixaria essas coisinhas para ir com você. Eu não vi. Não, ir para Marte ainda é um sonho. Não, eu não iria para Marte, não. Olha só, mas vejam que interessante, pessoal. Essa é uma mudança que está interferindo no comportamento das pessoas. E assim, eu tenho pensado bastante nisso, tenho conversado com outras pessoas, e assim, como cristão, né, não é pregação aqui, mas assim, a gente não pode deixar de levar em conta que se você tem uma família bem estruturada, se você está bem conectado com Deus, não interessa o que está acontecendo lá fora. Você, na sua casa, você está bem. Entendeu? Eu Lógico. sinto falta das pessoas da igreja, assim, de frequentar a igreja e tal. Assim, Mas assim, claro que se a pessoa vive sozinha, essa pessoa vai sofrer um pouco, isso eu até concordo. Mas fora isso, se você está na sua família bem estruturada, você sofre menos. Né? Você sofre menos. Então, vejam que interessante. Isso é um desses itens que nós estamos falando aqui, ó. Veja que nós estamos falando do nosso dia a dia, nós estamos falando de coisas que assim não estão ligadas diretamente à contabilidade, ou melhor, em um primeiro olhar, mas no fundo elas estão, porque elas mudam o mercado, mudam o ambiente tecnológico, e a gente tem que perceber isso, porque isso pode impactar o nosso negócio. Só um minutinho, Marcelo, assim, e é o que tem acontecido nos escritórios de contabilidade. Diga, Marcelo. Então, a gente podia até, levando em consideração isso, tem uma loja que, acho que vocês já ouviram falar, que é a loja 100. Sim. Eles pregavam que não precisava de internet para vender. Nunca fizeram propaganda na internet. E aí, quando acabou essa pandemia aí, lojas americanas, a Magazine Luiza, acho que eles triplicaram a riqueza deles por causa que já estava envolvido na internet. O pessoal acabou... Sim, você vê a própria Luiza Trajano aí, ela passou a ser, se eu não estou enganado, a mulher mais rica do Brasil na pandemia. Isso. A gente podia fazer uma consulta na loja 100 para ver como que ela está agora, né? Porque sumiu. Eu só vi a loja 100 na televisão, na internet eu nunca tinha visto. Então, é um bom ponto, viu, Marcelo? Vamos ver se a gente dá uma olhadinha nesse item aí, seria interessante, porque ver se essas pessoas, se essas empresas, elas estão se adaptando. Você vê a própria Casas Bahia, você pode ir lá e comprar, mas hoje os caras estão vendendo aí pelo WhatsApp, você manda uma mensagem para o vendedor, o cara te atende e te vende. Então, é uma mudança tecnológica. Se essas empresas não se adaptarem, o que acontece? O valor delas vai cair, consequentemente, elas têm que reconhecer perda, não tem por onde. Vou contar um exemplo real para vocês. Por exemplo, eu tenho o caso do meu ex-cunhado, né? Cunhado. Ele sempre foi gráfico. E gráfico é aquele negócio de panfleto, folhinha, livro, outras coisas mais. Então, o que acontece? Com essa pandemia, é todo mundo digital. Entendeu? Então, mas ele não evoluiu. Eu cansei de falar para ele, não, você tem que achar uma plataforma. Na época eu até me propus a fazer, mas eu vi que ele, não, eu quero permanecer Ele foi muito resistente, então ele evoluiu, ele não conseguiu seguir, aí o faturamento dele caiu, e aí vem todos os problemas psicológicos que vocês podem imaginar. Né? Entendeu? Então, só que ele está naquela uma máquina dos anos 70, mais ou menos, aquelas Gutenberg. Sim. Agora que ele começou a comprar uma máquina. Heidelberg. Que ele comprou uma digital. Só que aí vai levar tempo para evoluir de novo. O problema é que ele comprou uma máquina digital que ele não sabe operar. Então é muito complicado, né? Ele tem que operar, ele tem que vender para a máquina digital. E ele, mesmo assim, ele resiste. É muito complicado, né? Essa resistência. Mesmo ele tendo comprado uma máquina moderna, eu acho, na minha opinião, que cabe aí essa valor recuperável. É menor, porque ele comprou um equipamento caríssimo que não está tendo geração de caixa. Então, nesse caso, ele tem que reconhecer uma perda somente. Ou seja,
horrível. Vejam que esse CPC, ele cai, vai assim, exatamente ao encontro disso que você está falando. Exatamente. Eu tenho um irmão, né? Nós somos em 3, eu, meu irmão e minha irmã. O meu irmão, ele trabalhava antes com silk screen, né? E vou falar, o cara era bom, viu? O cara era bom, ele pintava as camisetas, o negócio dele, embora ele fosse manual, o processo dele fosse manual, porque tem silk screen aí que é tudo automatizado e tal, né? É assim, teve uma época que ele largou mão, falei para ele, meu, compra umas máquinas modernas, faz, né, se atualiza tal. Não, porque silk screen ninguém mais faz tal. Faz, tem um monte de gente que faz ainda, né? Lógico, houve uma redução, mas poderia ter evoluído para fazer impressão de forma digital, uma série de coisas, né? Mas assim, ele falou, não quero mais saber e tal. Ele largou a mão daquilo e deixou para lá, né? Hoje, quantas pessoas vocês conhecem que fazem silk screen? Eu só conheço uma, não é nem meu irmão, é um amigo meu aí, né? Mas assim, é uma mudança de ambiente. Como você falou, se você compra... antigamente é assim, talão de nota fiscal era eletrônico, era impresso. Hoje não. Imagina aquelas gráficas, pessoal, quando houve essa mudança e o cara não se atualizou. Ah, parou de fazer talão. Provavelmente você tinha gráficas que só viviam de fazer talão de nota. Né? Impressão de livro diário. Você, por exemplo, exatamente. Muitas vezes você consulta uma folhinha. Quando eu falo folhinha, calendário aqueles Sim. computador você usa. Você não vai usar lá olhar a folhinha. Exato, é o computador, é o celular. Agenda, por exemplo. Você compra agenda hoje? Não compro. Não compro mais. Tem gente que gosta de escrever e tal, né? Mas... Eu tenho as da DOC que a gente ganha todo ano. Solange, por exemplo. Eu prefiro escrever do que... Adoro o meu caderninho, que eu escrevo todos os... Não, eu carregar ou eu também tenho. Olha aqui, se eu olhar esse caderninho aqui, ó, eu vou anotando tudo aqui, ó. Eu vou anotando, depois vou rabiscando, quando acaba eu começo de novo, enfim. Mas são as anotações, tal. Agora, usar como agenda, escrever, tal, eu faço isso no computador, faço no sistema. Porque, por exemplo, e é uma mudança, digamos, tecnológica e de mercado. Então, se eu sou uma gráfica, por exemplo, que faz aqueles calendários lá, as agendas, né? Eu preciso ter uma mudança. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não consigo me adaptar. Diga lá, Marcelo. Marcelo. Quem usa agenda aqui, ó? Ah, é? Tudo bem? É a chefa. Ah, é? Você usa agenda aí, né? Nós estamos falando das pessoas que usam agenda aí, né? Que hoje o pessoal não usa mais. Hoje é no celular aqui, né? Eu tenho que adaptar, mas ainda estou na agenda. Ah, é? Mas funciona. Não, funciona. Por exemplo, ó, a gente tem o nosso calendário de obrigações, não tem? Todo dia tem as obrigações acessórias. O que eu faço? Eu baixo lá ele eletrônico e lanço no sistema. Já está integrado. Eu lanço no computador, na agenda no computador, automaticamente vai para o meu celular. Então eu vou controlando. Veja, não é que a gente não usa agenda. Sim. O método é diferente. Né? O método é diferente, mas claro, tem gente que gosta. Eu gosto de rabiscar também e tal, né? Mas assim, é que o método mudou. Então, quando a gente não avança nesse método, e aí nós estamos pensando na empresa, a gente cai nesse processo aqui. Ou seja, de novo, ó, vou mostrar de novo aqui. Ó. Então, a gente tem aqui, ó, você tem uma mudança significativa com um efeito adverso. Foi o que aconteceu lá na Olivetti, foi o que aconteceu na Kodak. Você pega a Kodak, a própria Xerox, né? A própria Xerox, ela quase faliu. A Kodak é uma coisa impressionante, porque a Kodak inventou a máquina digital e ela não acreditou naquilo que ela inventou, ela faliu. E a Kodak era uma empresa mundial, uma empresa global. Né? Então, percebam que o efeito que isso dá. Então, quando a gente fala do impairment, pessoal, vejam que isso é muito forte nas empresas. Porque você pode ter uma perda que pode levar ao fechamento do negócio. A gente tem que tomar cuidado aí, né? O Marcelo, a patroa aí, a Daniela, a Marta, ó, todo mundo aqui basicamente é de escritório de contabilidade. O que acontece? Se a gente não se adaptar aos novos formatos de prestação de serviço, online, ou qualquer outra coisa que seja, aquele formato tradicional vai acabar.
E muitas vezes, pessoal, acontece, a gente tem o efeito, aquele efeito, como é que eu posso dizer? Assim, o efeito do sapinho, né? Não sei se vocês conhecem. Se você pegar um sapo, você pega lá uma água, não sei se vocês já ouviram falar nisso ou já fizeram o teste, espero que não. Mas se você pegar uma panela de água fervente, a água está fervendo, pegar o sapo e jogar o sapo dentro da água fervendo, o que acontece? Ele pula fora. Ele pula. Imediatamente ele pula, porque a água queima, ele pula, certo? E se você pegar o sapo, colocar ele na mesma panela, com uma água fria e começar a esquentar, sabe o que acontece? Ele nem percebe. Ele vai morrer lá dentro da panela. Sabiam disso? Sabia? Isso não é história, vai acontecer. Ou seja, porque nós estamos dentro da panela, essa panela vai mudando e a gente percebe. O sapo morre porque ele se acostuma, vai se acostumando com a temperatura. Quando percebeu, já não tem mais jeito. Exatamente. É isso mesmo. Então a gente vai se acostumando com esse processo. Essa mudança tecnológica, essa mudança que a gente tem aqui, que a gente percebe, digamos, no nosso dia, ou melhor, que acontece no nosso dia a dia, a gente muitas vezes não percebe, nós deveríamos reconhecer essa perda. Porque, veja, uma coisa é eu reconheço essa perda, porque no meu balanço eu preciso mostrar para o terceiro, preciso mostrar para o usuário de que ele está falando o seguinte, olha, então a sua empresa corre um risco de gerar menos receita, e eu como investidor não posso correr esse risco. Lógico, então se eu estou falando de uma empresa familiar, como até foi falado lá na quinta-feira, é uma coisa. Agora, e se eu estou falando de uma sociedade anônima? Se eu estou falando de uma Petrobras, certo? Que você tem uma mudança tecnológica e essa empresa não acompanha. Quantos acionistas será que foram prejudicados com a falência da Kodak? Com a falência, quantas empresas deixaram provavelmente a Olivetti era capital aberto lá nos Estados Unidos, não é isso? São empresas de qualidade, né? Com produtos de qualidade poder evoluir. Então vejam que o fato de nós reconhecermos o impairment é muito importante, porque ele vai efetivamente demonstrar para o usuário que nós temos que ser conservadores. Isso é ser conservador, mostrar a realidade, mostrar o risco, tá? E aí, ó, veja só, que outras fontes nós temos? Ó, taxa de juros de mercado, ou outras taxas de mercado de retorno sobre investimento. Então, se essas taxas aumentaram durante o período, esses aumentos provavelmente afetarão a taxa de desconto usada no cálculo do valor em uso do ativo. Isso significa que, se a taxa que você utiliza, nós não estamos falando para fazer um impairment, não tem o valor presente, o valor em uso, pega o fluxo de caixa e traga o valor presente. Se a taxa de juros aumenta muito, significa que você vai ter que descontar muito esse ativo, ou seja, esse ativo perdeu muito valor. Consequentemente, isso afeta o seu negócio. No momento, ao contrário, a taxa de juros está lá embaixo, certo? Então, se eu trouxer a valor presente os meus ativos, significa que, em tese, eu estou tendo um ganho. Vocês percebem? Então, em tese, eu teria uma situação melhor. Mas a taxa de juros influencia fortemente. E o último item aqui, ó, não tem mais aqui ainda. Não, aqui são fontes internas. No último item aqui, ó, o valor contábil do patrimônio líquido é maior que o valor das suas ações. Então, quando o Diogo falou assim, então a marca, né, foi impactada, como o Marcelo falou da Baker, o que significa? Embora ela não seja uma empresa de capital aberto, a percepção de valor dessa empresa diminui porque teve problema, as pessoas morreram porque tomaram aquela cerveja, certo? Então, imagina você ter uma empresa de capital aberto, tá? O patrimônio líquido da sua empresa for R$1 milhão e o somatório das ações que estão sendo negociadas na bolsa é 300 mil. Se você vender todas as suas ações, você vende por 300, mas o PL da sua empresa é 1 milhão. Professor, diga. Isso que eu ia comentar agora com relação ao Olivetti. Provavelmente, quando veio forte a questão dos computadores, que veio a Apple, veio as outras empresas lá, e o que aconteceu? Deve ter feito alguma análise, se era viável eles entrarem nesse negócio. Se não foi viável, eles deixaram a empresa falir e fecharam o negócio. Para eles não era viável, não tinha condições. Exatamente, exatamente. Então, quando
E assim, e esses fatores, então você imagina para aquele cara que é o investidor nesses casos. Que o Marcelo falou assim, ó, então a empresa deixou falir. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você está lá tentando sobreviver e não consegue mais. Eu acho que, por exemplo, o Olivetti é uma marca muito antiga, máquina de escrever que vinha com o tempo. Aí o dono, dependendo de como que era os donos, a família que estava, né, gerindo, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Pô, já estamos cansados do negócio mesmo, deixa assim mesmo. Aí acabou de vez. Exatamente. Eu não sei, eu tenho essa impressão, porque... Eu acho assim, outra coisa que eu fiquei pensando em termos aí das fontes externas em relação à pandemia, eu fico pensando como que faz o impairment de uma empresa de aviação, né? Então, exatamente. Não é só empresa de aviação. Pega a empresa de aviação, pega a empresa de turismo de forma geral. A Avianca entrou com pedido de recuperação, a Latam. Você tem um monte de empresas que entraram com pedido de recuperação judicial. Hotéis, por exemplo, também. Hotéis, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Esses casos são todos... você reconhece uma perda por fontes externas. Não tem jeito. Né? Falamos bastante das fontes externas aí, né? Pessoal, ficou claro aí esses pontos, não? Tranquilo? Sim. Então é o seguinte, o próximo ponto aqui já são as fontes internas, tá? Nós vamos deixar isso, então, aqui para a próxima aula, tá? Que a gente começa aqui nas fontes internas de informação, tá bom? Pessoal, peraí. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, dúvidas aí, tranquilo até onde a gente viu. Tem bastante slide esse tema aqui, tá? Belezinha. Vamos ver se a gente marca mais uma. Vocês querem mais uma aula na semana? Não na sexta-feira. Sexta-feira é ruim. Vamos ver se provavelmente terça. Eu gosto da aula na terça-feira, tá? E aí, sábado ficaria de folga. Sábado vocês querem um dia de folga, é isso? Sim. Então tá bom, pessoal. Então faremos o seguinte. Vamos ter uma aula na Quero aula. Parou de ser chato, Marcelo. Eu quero ter aula. Vamos fazer uma aula na terça. Então, sábado, a gente dá um descanso aí para todo mundo poder se organizar melhor aí. Tá bom, pessoal? Tá bom. Na terça, a gente vai continuar com esse mesmo assunto. Eu mando o convite para vocês aí. Terça. Terça eu não posso porque vai ter aula de música. Ai. Qual que é o dia melhor para vocês? Pra Eu nós, posso todo dia... na quarta eu posso. Na quarta-feira? Vocês querem fazer na quarta-feira? Não posso ir na quinta? Eu posso na quinta, eu posso entrar depois do inglês. Então vamos fazer na quinta. Vamos fazer na quinta, então, pessoal. Ainda nessa quinta eu posso. Talvez na outra eu já não consiga mais. Mas então vamos fazer nessa quinta. Aí eu mando para vocês o convite para quinta-feira. Tá bom? Tá bom. Então, Professor, outra coisa. Aquelas outras aulas que eu perdi, já tá tudo postadas? não, ainda não. Como eu mudei aqui o HD, eu vou ver se eu faço as conversões esse final de semana e posto para você lá. Não, beleza. Que eu vou começar a rever as aulas. Tá bom, eu vou postar todas elas. Tá, beleza. Tá bom? Então, pessoal, obrigado aí a todo mundo. Mais uma vez, obrigado por ter mudado aí a aula na semana, tá? E fiquem todos com Deus aí. Boa semana e nos vemos na quinta-feira, então. Tá bom? Bom final de semana. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Se cuida.